Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o Cat Todo Dia, que serão 7 vídeos durante toda a semana, às 6h30 da tarde aqui no canal, e eu vou te ensinar o passo a passo da maquiagem, sendo ela automaquiagem ou também para te ganhar aquela grana extra. Então aproveita e já te inscreve que terão vários vídeos legais e assim tu já me ajuda também. Ok, gente, vamos começar. Durante a semana terão todos os passo a passos da maquiagem, mas por onde é que a gente começa a make? Por onde é que a gente sabe o que vai usar, o que precisa ser usado? São lá, gente, quando tu tá escolhendo os pincéis que tu tem que comprar. Então, o nosso primeiro vídeo vai ser o quê? Eu explicando para vocês quais pincéis são obrigatórios ter para ti que é profissional e para ti que vai fazer a tua automaquiagem em casa. Vamos começar pelos profissionais. E o profissional, muitas vezes, ele não pode encostar com a mão na pele da cliente. Tem que ter o pincel apropriado. Então, quando tu vai começar a tua maquiagem, a primeira coisa que tu vai fazer na tua cliente é hidratar a pele dela, para aquela pele ficar viçosa durante o dia, não craquelar. E aí, tu não vai vir que nem eu faço aqui na minha pele, passando o produto com a mão. Não, na tua cliente tu tem que usar um pincel apropriado para isso, e o primeiro pincel apropriado que a maquiadora tem que ter é o Dual Fiber. Ele tem dois tipos de cerdas, desculpa que eu errei, são 2 tipos de cerdas, ó. E com esse pincel tu vai conseguir espalhar direitinho o produto pela pele da tua cliente. Ele é bem levinho e tu consegue espalhar todo o produto na pele dela. Lembrando que o profissional tem que ter mais de um de cada pincel, tá, gente? Por questão de saúde mesmo, para não passar nada e continuar com a higiene. Se tu for atender somente com um pincel, de preferência, faz a tua cliente, lava para utilizar na tua próxima cliente. Saindo da hidratação e primer, a gente vai para a base. E o pincel para base, que eu acho que seria o mais adequado para quem está começando, é o pincel língua de gato, porque eu acho que ele aplica mais uniformemente a base no teu rosto. Ele vai arrastar e vai deixar uniforme a base na pele da cliente. Então, gente, claro que quando tu atende clientes, ou tu tem a plaqueta, ou tu coloca no dorso da tua mão, mas tu nunca aplica direto na pele da tua cliente. Aí tu vai espalhar com esse pincel, e aí tu vai ver que ainda vai precisar de um acabamento. E aí tu pode ter esponjinhas, que nem essa aqui minha da Mariana Saad. Eu aplico base somente com a esponja, aí vai de cada profissional. Eu aplico base somente com a esponja. Mas se tu quiser aplicar primeiro com o pincel e vir só assentando com a esponja, fica muito mais delicado e muito mais bem acabada a maquiagem. Então, sim, um profissional tem que ter um pincel de aplicação e também tem que ter esponjinhas na sua necessidade. Aplicamos a base, agora a gente vai para o corretivo. O corretivo também tem 2 formas de aplicar. Eu gosto de aplicar o corretivo com a esponjinha. Eu tenho essa esponjinha que é a Mini, da Mariana Saad, que tu consegue encaixar perfeitamente aqui abaixo do olho, ele encaixa. Aqui também tu consegue vir muito bem com o corretivo. Então, essa esponjinha, ela é uma ótima pedida. Mas também tem profissionais que gostam de usar o pincel para aplicação de corretivo. Esse aqui é o pincel de corretivo. Tem vários formatos, mas eu gosto desse mais arredondadinho. E aí, tu vem aplicando o corretivo na área aqui abaixo do olho e também aqui. Ai, Kathleen, por que tu já não tá passando a make para nos explicar? Porque, gente, a gente vai ter todo o passo a passo, por isso já se inscrevam, vai ter vídeo todos os dias. Então, vai ter um vídeo de eu mostrando como se aplica a base, como passar o corretivo adequadamente, e a gente vai usar todos esses produtinhos. Depois que eu já apliquei a base, apliquei o corretivo, eu vou pro contorno. O contorno tem vários tipos de pincéis de contorno que tu acha aí no mercado,
Mas o pincel que eu acho que uma profissional tem que ter é esse aqui de topo reto. Vocês podem ver que de um lado ele é mais estreito, do outro ele é mais larguinho e retinho. E ele fica perfeito para te vir aqui nessa região da tua bochecha para te fazer o contorno da cliente. E como ele é bem denso, mas ele também é muito macio, tu consegue muito bem esfumar o contorno na cliente. E sem contar que tu tendo somente ele, tu também já consegue fazer o contorno de nariz da cliente. Que tu vai vir assim. E assim, fica muito mais fácil do que tu ter um outro tipo de pincel para contorno, que fica mais difícil a aplicação do contorno no nariz. E aqui também, na região da testa, ele é perfeito para essa região aqui, porque como ele é fininho, ele não vai trazer muito contorno. Tu consegue esfumar só aqui no cantinho o contorno e fica lindo. Após o contorno, eu já venho com o blush. E o blush eu gosto do quê? De um pincel com muitas cerdas. E eu gosto desse formato sempre um lado menor do que o outro, gente. Esse aqui é o da Avon. Ele já tá até sem nome. Esse aqui é o 102 da Avon. Sim. Então, tu consegue vir aplicando. E como ele tem muita cerda, tu vai conseguir pegar o produto com mais segurança e não aplicar e ficar aquela chinelada no cliente. Porque ele vai vir, aí tu dá uma batidinha, tira o excesso e vem aplicando no cliente e vai ficar lindo. Claro que tem formas de aplicar o blush, que isso também nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês, que aí tu pode aplicar aqui, como pode aplicar aqui para dar aquele efeito lifting na cliente, aí depende do gosto dela, e isso é questão que vocês têm que perguntar pra cliente, para saber o que ela acha melhor na hora da make dela. Depois do blush eu já venho aplicando o pó, e o pó eu uso ou um pincel com muitas cerdas bem fofão, para aplicar o pó nessa região, quando eu quero uma coisa mais rápida. Vou só assentar a make, então eu venho com esse pincel fofão e assento tudo. Mas quando eu quero um estilo mais baked, que seria o quê? Deixar ela bem mate, bem concentrada, eu venho com essas esponjinhas, e aí eu pego o pó e venho aplicando só onde eu já tô com a minha área de iluminação, que seria onde eu passei o corretivo e aonde eu quero clarear. Por exemplo, aqui eu passei o contorno, então nessa parte de baixo eu quero que fique bem claro para dar a sensação de sombra aqui. Então, eu venho com a esponja assim. Por último, depois do pó, depois que eu já tirei o pó, se eu aplico com a esponjinha, eu uso do mesmo jeito o pincel grande para vir tirando o pó e já venho aplicando a bruma para tirar aquele aspecto de pó, porque nem toda cliente gosta daquele rosto extremamente matificado. E quando a bruma tá quase secando, que tu vê que tá só aquele viço, a bruma em si já quase secou, eu venho com o meu pincel de iluminador. O pincel de iluminador, ele tem que ter cerdas um pouquinho mais densas, mas ele tem que ser mais menorzinho. Aí vem vários tipos de pincéis de iluminador. Esse aqui é um dos que eu mais gosto de usar, mas também tem o pincel leque, que ele é um pouquinho maior, que para essa região também fica ótimo. Mas eu ainda prefiro esse porque tu pode pegar a quantidade de produto, é que nem o blush, tu pega a quantidade de produto que tu quer, dá uma batidinha e não vai ficar excesso de produto na tua cliente. E tu vai conseguir vir aplicando e vai ficar aquele iluminador com muita classe. Aí eu aplico nessa região acima, aqui no ossinho da cliente, bem aqui. Primeiro eu concentro para dar aquele ponto de luz e depois eu venho esfumando o que eu já concentrei. Também aplico aqui para dar a sensação de pele glam, pele hidratada, pele bonita. Eu venho aplicando com o pincel bem nessa região e também com a pontinha do pincel eu venho e aplico aqui na ponta do nariz para dar o acabamento e também no arco do cupido bem aqui
Tu passa só com o que tu já tem no pincel, não vem com mais produto, só vem aplicando aqui, fica lindo. Já para a região dos olhos, uma profissional tem que ter vários tipos de pincéis e lembrando que tem que ter duplicado para não ter que usar o que tu usou em uma já em outra. Primeiro vamos começar pelos pincéis de esfumar. Os pincéis de esfumar tu tem que ter vários tamanhos, porque às vezes é só um detalhe. Quando tu quer um esfumado, tu pode ter um pincel um pouco maior que ele vai te ajudar a fazer aquele acabamento, mas tu tem que ter. Por isso que eu digo que no mínimo 4 tamanhos de pincéis de esfumar tu tem que ter. Eu tenho esses dois da Macrylan, que é o BT11, o BT10, esse aqui é da Macrylan também, é o M134, e esse aqui é da Seven Colors, o Y13. Vocês podem ver que eles têm 4 tamanhos diferentes. Esse aqui é bem pequenininho para aquele detalhe. Por exemplo, tu já fez toda a make e tu quer escurecer esse cantinho aqui, tu vem com esse pequenininho, que quanto menor ele for, mais ele concentra produto. Quanto maior ele for, mais tu consegue esfumar mais rápido. E também para detalhes, tu vai fazer aquele cut crease, tu aplicou a make, aí tu recorta e vem com ele, dando profundidade antes de aplicar o primer de sombra ou o corretivo. Então, esses 4 pincéis aqui são essenciais para um profissional. Tu tem que ter para te conseguir fazer qualquer tipo de técnica de esfumado, de olhos. Tu consegue fazer qualquer coisa com esses 4 pincéis de esfumar. Para sobrancelha da cliente, eu já sou muito apaixonada também por esse aqui da Macrylan, que ele é o W136. Ele já vem com um lado chanfradinho, que tu consegue vir puxando a sobrancelha da cliente, lembrando que a gente nunca vai aumentar a sobrancelha, a gente vai usar o que a cliente já tem como molde e vai ajeitar da forma que ela bem entender. E depois também já tem a escovinha do outro lado, que tu vem dando acabamento para ficar mais natural e mais bonita. Se tu vai fazer um cut crease ou tu precisa de uma aplicação sem esfumar, tu tem que ter um pincel de aplicação. E aí eu também indico esse aqui, que é o W105 da Macrylan, que tu vai vir conseguindo aplicar a sombra da forma que tu bem entender. Por exemplo, tu fez um cut crease, tu tem que vir aplicando o corretivo, tu pode usar o mesmo produto, o mesmo pincel, desde que depois tu limpe o produto, tu vem aplicando o corretivo por toda a pálpebra da cliente. Limpa. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante, deixa eu pegar aqui. A profissional também tem que ter esponjinhas de higienização. Eu tenho essas aqui, que são bem simplesinhas, tu acha em qualquer farmácia. Tu passa o teu pincel aqui, ele vai tirar todo o excesso de produto e ele tá limpinho para te usar para outra coisa naquela cliente. Então, é ótimo vocês terem essa esponjinha, que aí tu não precisa estar lavando toda hora, até porque ali na hora na cliente tu precisa higienizar rápido para continuar a aplicação. Então, essa aqui é ótima. Outra coisa, quando tu vai fazer um delineado na cliente, dependendo às vezes do que tu precisa, tu não pode aplicar diretamente o aplicador do produto na cliente por questão de higienização. Então, tu tem que ter um pincel de aplicação de delineado, que é esse chanfradinho e extremamente fininho. Tem aqueles mais finos, da ponta bem fininha, mas eu acho que para quem tá começando, esse aqui é ótimo, ele tem uma ótima precisão. Esses que eu tô mostrando aqui, gente, esses aqui não tem nome, porque esses aqui eu comprei num kit na Shiglan. E aí, com essa pontinha, tu vem do cantinho do olho da cliente e tu consegue fazer o delineado perfeito para tua cliente com somente esse pincel. Claro que se tu já tem uma prática, o bom é tu ter o fininho, o que é só um fiozinho, é ótimo. Mas para quem tá começando, esse aqui é perfeito, já vai te ajudar bastante no teu atendimento. E por último, para ti que é profissional, tu também vai ter que ter um pincelzinho para aplicação aqui na linha d'água. E o pincel que mais me encantou é esse B124 da Macrylan, que ele é bem denso e ele é bem fininho, gente, olha só. Esse aqui é a lateral dele e assim é ele de frente.
e tu consegue vir na tua linha d'água perfeitamente aplicando o produto. E ainda consegue esfumar, porque ele é bem grossinho. Então, para uma profissional de maquiagem, eu acho sim que tem que ter todos esses produtos, tá, gente? Todos esses pincéis. Agora, vamos falar sobre uma pessoa que vai fazer a sua automaquiagem, a sua própria maquiagem. O que eu preciso ter, Kathleen? Tá, para começo da história, quando a maquiagem é na gente mesma, a gente não tem que ter tanto essa questão de higienização. Claro que tu tem que higienizar os teus pincéis ao longo do tempo, mas como é em ti mesma, tu não precisa higienizar com tanta frequência. Então, para aplicação de hidratação e primer, eu utilizo meus dedos. Eu venho aplicando a hidratação na minha região onde eu mais acho necessária, que seria aqui abaixo da área dos olhos, que é bem ressecadinha. Eu aplico aqui com os meus dedos mesmo. E também aqui na região do bigode chinês e abaixo da boca, que a minha boca também é bem ressecada. Depois, com o primer, a mesma coisa, gente. Eu venho aplicando, claro que depende do tipo de primer e da tua necessidade. Eu uso muito primers para poros, porque eu tenho muito poro. Então, eu venho aplicando com o dedo só na região onde eu tenho poros, que é essa região aqui, o meu nariz, um pouquinho na testa para disfarçar essas linhas finas e um pouquinho aqui, porque eu tenho alguns poros aqui. Poro, cravinho, ele some tudo, então eu venho com o dedo, porque é em mim mesma e fica ótimo. Pra base, eu indico ter uma esponjinha, tá, gente? E com a esponjinha, eu vou conseguir aplicar a base. E se tu não tem condição de comprar uma esponjinha menor para aplicação de corretivo, tu vem com a própria esponja, usa essa pontinha aqui dela para aplicar o corretivo. Tu passa o corretivo em você e vem só com esse cantinho aqui, tu espalha bem certinho o corretivo na tua área de iluminação. Não precisa de vários pincéis, não. A esponjinha já soluciona muita coisa, gente. Aqui tu aplica a base com o corpinho dela, essa parte mais oval, tu usa para aplicar no rosto. E essa parte menor, essa aqui é a da Mariana Saad, tá, gente? Tô dando um exemplo com essa aqui. E com essa partezinha menor, tu vem aplicando o corretivo. E fica ótimo, o acabamento fica lindo. Claro, se tu quer um acabamento mais polido, aí sim tu usa um pincel e depois uma esponjinha, mas só a esponjinha também vai te dar um acabamento bem bonito. Para contorno, gente, não vai ter jeito, tu vai ter que ter um pincel. E eu gosto muito desse pincel aqui também para quem vai fazer a sua automaquiagem, porque ele é muito prático. Tu consegue fazer com muita rapidez, para ti que tem pressa, tem que ir trabalhar e tá atrasada, ele traz com muita rapidez, tu faz o contorno. Se tu gosta de contorno de nariz, que não é toda pessoa que gosta, tu consegue fazer bem rapidinho, senão não precisa. E eu gosto muito de aplicar aqui, bem acima da minha sobrancelha, para dar o efeito lift, porque como eu tenho o rosto muito arredondado, eu aplicando aqui, parece que o meu rosto, ele aumenta. Então, ele deixa de ser redondo, ele fica um pouquinho mais comprido. Então, eu faço aqui também. Para blush, também tem que ter um pincelzinho desses aqui, porque com esse pincel fica muito mais fácil a aplicação e tu não fica com aquele blush chinelada. Tem que ser esses pincéis mais cheios de cerdas, que aí tu acaba não fazendo nenhum desastre. Então, tu aplica, é rapidinho também, dá 2 passadinhas ali no blush, vem, aplica e vai ficar lindo. Pra pó, eu indico tu ter só o pincel de aplicação, porque essa esponjinha aqui eu acho que é para mais acabamentos mais profissionais. Tu vindo com o pincel, tu aplica na região de iluminação, já vem aqui, aplica aqui, e com o resto que tá no pincel, tu só esfuma um pouquinho que tu já tem na pele, pra dar aquela matificada na make, e vai ficar lindo. Então, eu acho que esse aqui também seria ótimo para quem quer ter os seus próprios pincéis para automaquiagem. Esse aqui é ótimo. E para os olhos, gente, eu indico a pessoa que vai fazer a sua automaquiagem ter um pincel médio e um pequeno, que aí tu consegue fazer o esfumado de fora e
também consegue fazer cantinhos pequenos que com esse aqui tu não conseguiria. Também acho que a pessoa que vai fazer automaquiagem tem que ter essas esponjinhas, ainda mais que tu vai ter poucos pincéis. Tu limpa, tu já consegue vir com outra cor, utilizando para outra coisa e fica ótimo. Então, eu acho que tu tendo 2 pincéis de esfumar, e gente, não pensem que esses pincéis são caros. Esses pincéis aqui estão na base de... Tu acha até por R$8, até 10, 12 reais. Eles são bem bons de preço e são maravilhosos. E tu consegue fazer aquele esfumadinho perfeito na tua pálpebra, fica lindo somente com 2 pincéis. Para delineado, tu mesma pode utilizar o pincel que vem no teu produto, então eu acho que tu não precisa ter pincel de delineado, mas acho também que tu precisa do pincel de aplicação. Porque vá que tu queira fazer um cut crease, ou tu queira fazer uma make um pouquinho mais elaborada naquele dia que tu tá bem a fim de fazer uma coisa diferente, tu vem utilizando o pincel de aplicação para fazer alguma coisa. Até mesmo a aplicação de glitter, ele é ótimo. Tu vem aplicando, vai ficar maravilhoso. Então, gente, para automaquiagem, eu acho que esses pincéis aqui, que é esfumar, pó, blush, contorno e precisão, e a sua esponjinha, tu já consegue fazer toda uma make completa. Então, esse foi o nosso primeiro dia. Hoje eu ensinei somente como aplicação de pincel e o que tu vai precisar na tua casa. Então, já deixa o like que amanhã vem o vídeo da preparação de pele, onde eu vou ensinar vocês a hidratar, proteger, passar primer, base e corretivo. Então, já deixa o like, já te inscreve, que é muito importante, e comenta aí embaixo que outros vídeos tu gostaria que eu trouxesse. Muito obrigada por ficarem até aqui, um beijão e até amanhã!